Então, quando eu estudei, eu não imaginei que eu fosse trabalhar com cinema. Eu sempre gostei muito de cinema, desde pequeno. A minha relação com o cinema é muito profunda e visceral. Eu me lembro nos almoços de família de domingo na casa da minha avó, no interior, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, que acabava o almoço e meu pai me dava 3 cruzeiros, eu ia sozinho para assistir uma matinê de tarde no Cine Marrocos, cinema de rua ainda, e aquilo me impregnou profundamente. E eu sempre achei que eu ia trabalhar com escrita, eu sempre gostei muito de ler e de escrever, escrevia poesia desde 6, 7 anos de idade e tal. Sempre achei que eu ia trabalhar escrevendo, mas não com cinema. Eu tinha escolhido trabalhar com jornalismo, de fato comecei a trabalhar como jornalismo e fui muito impactado pelo conhecimento que a antropologia me deu. E as ferramentas que a antropologia me deu me emprestaram um olhar muito crítico para o jornalismo. E assim como o cinema também não foi previsto quando eu fui fazer faculdade, eu adorava o cinema, mas eu nunca achava o cinema uma coisa tipo muito grande para mim. Uma coisa meio sei lá, de semideuses, o poder da narrativa cinematográfica, não seria algo para mim. Eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar com isso. Na minha família ninguém trabalha com isso, eu não tinha isso próximo de mim. Então eu achei que o meu caminho era trabalhar com jornalismo. E como eu fui parar no cinema, eu acabei indo trabalhar com jornalismo para televisão, fui trabalhar na Rede Globo, na área de chamadas, comecei a aprender a escrever texto para o audiovisual. Deste momento me chamaram para trabalhar com vídeo institucional, quando eu tinha mais ou menos 24 anos de idade, 23 anos de idade, e aí foi o meu mergulho para o cinema. Na hora que eu comecei a fazer isso, naturalmente eu me achei no direito de fazer um curta-metragem, depois desenvolvi um projeto de exibir curtas-metragens com a Laís Bodansky, porque isso eu estou falando de mais ou menos 93, 94, não tinha internet. Então a gente não tinha espaço para mostrar os curtas-metragens no começo dos anos 90. Então os curtas que nós fazíamos ficavam limitados aos festivais de cinema. Então era eu mostrando o curta para os meus amigos mostrando os curtas para nós e o público chamado civil não assistia os filmes. Então o próximo passo na minha vida foi, junto com a Laís, a gente fazer um projeto de levar curtas para ser exibidos em praça pública, na periferia, e a gente passou mais ou menos 20 anos fazendo isso. E aí, nesse momento, é que isso virou um documentário, a gente fez um documentário, e aí eu acabei virando, sem saber, acabei descobrindo que eu era cineasta, porque eu estava fazendo documentário, estava fazendo curta-metragem, aí escrevi um filme para a Laís, que foi o primeiro longa que eu escrevi, que foi O Bicho de Sete Cabeças, e aí esse filme estreou e ele teve uma recepção 1 milhão de vezes maior do que a gente imaginava. E aí eu virei cineasta sem saber. O nosso trabalho de roteirista é sempre tentar entregar o melhor trabalho para o diretor, e na hora que há uma visão diferente das coisas, você tem que seguir a visão do diretor. Essa é uma questão ética, inclusive. Você acha que é por aqui, você tenta convencer o diretor que é por aqui, o cara fala não, é por aqui, você acha que está errado, mas você tem que seguir o caminho dele e tentar fazer aquilo bem feito. Eu vivo isso nos filmes, às vezes. E às vezes eu vejo o filme pronto, eu olho e falo, putz, eu estava certo, o diretor estava errado, eu tenho certeza que isso aqui não funcionou mesmo, era melhor daquele jeito. Faz parte da profissão do roteirista. Por outro lado, tem muitas vezes que muitos diretores, eles pegam o seu roteiro e fazem observações críticas que melhoram o seu trabalho. Isso é muito comum. E você vai melhorando a cada tratamento. Então, sem ele, o seu trabalho seria pior. O seu roteiro, sem o olhar do diretor, seria muito mais frágil, mais naíve. E aí isso é um prazer, assim, quando você vê que a coisa cresce e você se encanta com aquilo, é um prazer enorme. Por outro lado, quando você vê que você acha que a narrativa foi mal aproveitada e que os erros se acumularam e que as escolhas do diretor foram contra a história que você gostaria de contar ou enfraqueceu a história, você não fala para ninguém, nem eu vou falar, você guarda para você, mas é uma dor, é um sofrimento, né? E como é que você resolve isso? Vai dirigir. Então, eu estou dirigindo, eu dirijo documentários, eu dirigi um desenho animado, que é uma história de amor e fúria. Eu acabei de escrever e dirigir um filme que é inédito, que se chama Espagé, que é um filme, é um documentário, mas na fronteira da ficção, porque eu fiz como cinema direto. É um pouco para resolver essa angústia de muitas vezes você ver a sua dramaturgia tomando decisões que você não tomaria, é do diretor. Eu estou arriscando dirigir algumas coisas e eu estou gostando. Mas tem coisas que eu acho que eu não sou capaz de fazer. Tem coisas que eu acho que tem diretores que são capazes de fazer muito melhor que eu, tem muito mais competência para fazer esse trabalho. E aí eu me sinto bem ajudando, auxiliando esses diretores a contar essa história com o campo da dramaturgia.
eu já não tenho mais a sensação de quando eu termino, acabou. Eu sei que quando eu termino vai começar a pancadaria, porque eu já tive isso quando eu escrevi a primeira versão do Bicho, eu acabei, aqui está um roteiro maravilhoso que vai mudar a história do cinema mundial. A gente sempre acha que escrever é uma coisa incrível, e vai ver, é uma porcaria. Como eu já sei que é assim, eu já termino os filmes hoje, é um alívio terminar um tratamento do roteiro, mas eu sei que é um tratamento. Eu sei que ele tem fragilidades que eu não sou capaz de ver, e quem vai me revelar as fragilidades do roteiro, em primeiro momento é o diretor, depois os produtores, e depois eu vou abrindo para leituras de pessoas do cinema, e num terceiro momento, para público civil. Eu faço todos os meus roteiros, eu faço leitura com pessoas que não são da área de cinema e bate-papo longo com eles, e essas críticas eu trago para o roteiro. Então eu sei hoje que quando eu termino um tratamento, ele não é definitivo, e já aprendi, inclusive, quando é o último, vai filmar daqui uma semana, este é o último, eu sei que na montagem a gente vai mudar. Porque tem fragilidades no roteiro que ninguém é capaz de ver. Eu já vivi isso em mais de um filme. Quanto mais tempo você tem para fazer o roteiro, melhor. É tanto que a maior dificuldade que eu tenho quando eu negocio meus roteiros com quem está me contratando não é cachê. A questão mais complexa é tempo. Os caras vêm, eu preciso do roteiro em 3 meses. Eu falo, 3 meses não dá para fazer um roteiro com a qualidade que vocês querem. A gente precisa de no mínimo 6 meses. Na verdade, a gente precisa de 2 anos. E a minha luta é sempre para aumentar os prazos, porque eu sei que no meu método de trabalho o roteiro ele melhora na gaveta, que nem vinho, ele envelhece bem. Você põe na gaveta, para de ler, deixa ele lá um mês, fica andando de bicicleta, fazendo outro trabalho. Aí você abre aquele gaveta, lê aquele roteiro, um monte de fragilidade, faz tum! E um monte de coisa que você pensou enquanto você andava de bicicleta, ilumina aquilo ali e resolve. Porém, eu já aprendi que nunca está pronto um roteiro, ele sempre tem algo a melhorar e que, na verdade, o maior amigo do roteirista é o tio da montagem. E aí é o barato de você trabalhar com bons montadores, né? E eu tenho tido a sorte de trabalhar com os melhores, né? Com Paulo Sacramento, com Daniel Rezende, com o Márcio Hashimoto, com o Menekuti. Então são montadores que se preocupam com a história, eles não têm apenas o ritmo, não se preocupam. Muitos montadores estão só preocupados com o ritmo da cena. Mas o grande montador, os bons montadores, são os que são contadores de história. São os que estão preocupados com a história que eles estão contando. Eles se preocupam com o personagem, eles se preocupam com o desenho da história. E aí, claro, eles olham para o ritmo da cena, eles sabem enxergar acting. E aí, o trabalho do roteirista, eu tenho percebido, ele termina na sala de montagem, porque os diretores têm chamado a gente para a sala de montagem e a gente ajuda eles a resolver os próprios problemas do nosso trabalho de roteirista. Eu saio de várias reuniões de roteiro em que eu vou numa mesa e os produtores leram, o diretor leu e acaba a reunião e eu saio arrasado, porque a reunião foi boa, mas ruim no sentido de o comentário geral é o roteiro está muito ruim. É doído esse processo dialético, é muito dolorido, porque é difícil quando você deu o melhor de si durante 6 meses e as pessoas leem e começam a botar o dedo e mostrar um monte de coisa feia, mal resolvida, mal estruturada, é quase humilhante. E esse é o trabalho. Então eu não tenho mais a sensação de tirar da máquina de escrever ou dar um send no e-mail, foi o roteiro, acabou. Eu sei que eu mando e falo, agora vai começar a porradaria, né? Agora eu vou apanhar. E já aprendi que é através da porrada que esse processo melhora e a gente acaba fazendo um filme que, apesar da gente tomar as porradas que a gente toma, de fragilidades que os filmes têm, os filmes que eu tenho trabalhado têm encontrado uma repercussão muito legal com o público, com crítica. Os filmes mexem, tanto o Bingo como nossos pais, por exemplo, que está agora, como o próprio Elis, mexe profundamente com as pessoas. Então isso é um prazer. Então você sabe que você está trabalhando por alguma coisa que faz sentido, porque vai mexer com a emoção, vai mexer com a psique, vai mexer com a iluminação, vai fazer as pessoas refletirem sobre o mundo. Então me motiva a continuar. Mas assim, é um trabalho que cansa emocionalmente, você fica bem detonado. Eu não sei, nunca tomei essa decisão consciente, eu vou falar da família nos meus filmes. Para mim sempre foi muito claro que fazer um filme leva muito tempo, são 3, 4, 5 anos da sua vida, então eu procuro escolher os filmes que eu acho que são filmes assim, que se eu não fizesse filme não faz sentido mais viver. Então é uma decisão que é 5 anos da sua vida, então é uma decisão muito visceral.